Paz e graça a todos os inscritos aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos estar tocando num assunto que é bem comum no meio do povo de Deus, um assunto atual, um assunto que precisa ser falado, é o movimento do reteté. Gente, é impressionante. A cada esquina de rua a gente se depara com o movimento do reteté. Precisamos fazer apologética sobre este assunto, porque está demais, tá certo? Então no vídeo de hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre este assunto aí. Mas antes de falar alguma coisa, eu queria convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever. Se inscreve aí, ativa as notificações, deixa um comentário no rodapé e também compartilha os nossos vídeos, fazendo com que esse trabalho chegue o mais longe possível, ok? Bem como eu queria convidar você para se inscrever aqui no nosso grupo de WhatsApp, o link está aqui ou na descrição de cada vídeo. Tendo dito isso, estou com uma matéria aqui, eu já falei sobre essa matéria alguns anos atrás, a origem do reteté. Eu vou deixar esse link desse estudo aqui, desse esboço, falando sobre a origem do reteté, tá certo? Aqui conta dentro de uma perspectiva histórica como tudo começou, ok? Muito bom esse artigo. O que eu queria trabalhar aqui é que tá aqui. O movimento do reteté não é de origem brasileira, mas estrangeira. É isso que muitas pessoas desconhecem, né? Que na verdade só é conhecido aqui no Brasil. O seu nome real é Unção de Toronto, certo? O Advento de Toronto. A prática esotérica, ela vem de uma igreja que se encontra no Canadá, né? No aeroporto de Toronto, no Canadá. Ok? Isso aconteceu em 1994. Está até aqui os fundadores desse movimento. O John Armott, tá certo? Líder da igreja Comunhão da Videira do Aeroporto, ok? É onde tudo começou. Então esse artigo vai estar no rodapé desse vídeo. E é muito bom que você leia para aprender como tudo começou. A minha preocupação maior em torno desse movimento é que esse movimento está crescendo de forma desordenada, desequilibrada. É impressionante. Eu estou aqui com alguns vídeos só para você ver se isso remete à realidade em que estamos vivendo. Dê uma olhadinha. Aí vocês vejam, o movimento dito reteté, né? Que esse movimento é um movimento oriundo do neopentecostalismo, que começou no Canadá, se espalhou pelo Brasil de uma forma terrível, dando origem, tá certo, a cultos estranhos, cultos esotéricos, cultos onde a gente percebe na prática que isso não provém de Deus. São manifestações que ocorrem dentro desses movimentos que não remetem à realidade das Escrituras. Dizer que isso aí é a manifestação do Espírito é entrar em contradição com a própria Escritura. E a Escritura nos aconselha a julgar as manifestações, porque nem toda manifestação provém de Deus, minha gente.
E é essa a minha preocupação em fazer apologética, justamente por conta disso. Por quê? Porque este movimento tem crescido, tem desenvolvido de uma tal forma que tem levado muitas pessoas a viverem uma vida de erro, uma vida de engano. Pessoas inocentemente achando que estão adorando a Deus, quando na realidade estão sendo vítimas de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. É impressionante. Aí a gente tem que, em muitos casos, analisar o modus operandi desse pessoal. Dê uma olhada. Impressionante, meu Deus do céu. Aí eu fico perguntando, meu Deus do céu, como as pessoas são facilmente engoldadas por situações que não estão nas Escrituras. Aí a gente observa a liturgia do culto, as músicas que são cantadas nos cultos. Tá entendendo? O modus operandi desse pessoal no culto. Dê uma olhadinha, gente. Agora me diga, você pode extrair alguma... Até a irmã aqui, a irmã que passou na filmagem, ela meio sem entender o que está acontecendo. Tá entendendo? Aí, se você se levanta dentro e municiado, né, com uma palavra de Deus para falar para esse povo que isso aí é um movimento estranho, é um movimento que não remete às Escrituras, é capaz de você ser apedrejado. É impressionante. É impressionante. Deixa eu acelerar aqui. Olha pra aí. Olha pra aí. Olha pra aí. Eu falei no vídeo anterior, em um dos vídeos que eu postei aqui, que muitas dessas denominações, eu não vou chamar de igreja, eu vou chamar de denominações, do movimento do reteté, desse movimento que se auto-intitula espiritual, né? Porque falam em línguas estranhas e dão vazão ao Espírito Santo. Muitas dessas denominações surgem justamente em fundos de garagem, minha gente. Em fundo de garagem. Basta só se alugar um fundo de garagem, ok? Alguém tem uma revelação, um revelamento, né? Aí teve-se um revelamento e através daquele revelamento a voz que estava no revelamento disse que ele agora seria pastor. E como consequência nasce essas igrejolas de fundo de garagem que não tem nada a ver com a espiritualidade que a Bíblia ensina, que a Bíblia prega. Aí eu pergunto a você, existe condições disso aí ser um movimento da parte de Deus? A irmã ficou tonta aqui, ó. Ficou tão tonta de tanto rodar e se ajoelhou para passar. E essa daqui tá fazendo o quê, meu Deus? O que é que ela tá fazendo aqui? Jesus Cristo, o que é que esse menino tá fazendo, Deus? Aí você veja, eu pratiquei muito na minha juventude, eu ia para muitos
centros de Umbanda, e eu vi esse mesmo comportamento aqui nos centros de Umbanda, minha gente. Já participei de centro de Umbanda, sei como é que é aquela coisa toda lá. É impressionante. Aí você vem com a palavra de Deus para falar relacionado a isso aí, é capaz de você ser crucificado de cabeça para baixo. Eu costumo sempre dizer que quem tem conhecimento das Escrituras não se torna presa fácil para essas manifestações, tá certo? Não se torna presa fácil dessas manifestações. Pelo contrário, ele julga as manifestações para saber se essas manifestações são manifestações de Deus ou se essas manifestações são manifestações puramente humanas, né? O produto do sentimentalismo humano, sentimental, emocional humano, tá entendendo? E em última instância, manifestações malignas, que são influências diabólicas nas pessoas, fazendo com que as pessoas tenham um comportamento completamente estranho. Vai vendo, gente, pelo amor de Deus bendito, meu Deus. Aí você numa manifestação dessa, ó pra aí. Jesus Cristo. Aí numa manifestação dessa, minha gente, você quer que a gente tenha um espírito, a opinião que a gente vai dar em relacionado com uma manifestação dessa. Qual é a sua opinião em cima de todas essas manifestações que a gente acabou de postar aqui? Olha pra aí. Olha pra aí, gente. Pelo amor de Deus bendito, meu Deus. Olha pra aí. A palavra que é bom a gente não vê. Palavra que é bom a gente não vê. Agora se reunir para movimento, né? Histeria, movimento, esquizofrenia, pitadas de psicopatia. Esse povo se reúne. Tá entendendo? Olha para aí, olha para aí. Jesus Cristo. Está sim o advento do neopentecostalismo, tá certo? Eles acham que essas manifestações, estes comportamentos, esta liturgia é uma liturgia bíblica. Impressionante, eles têm a mente voltada para dizer e pensar que essas manifestações são manifestações espirituais. Quando a gente recorre às Escrituras, a gente não vai ver em nenhum lugar nas Escrituras algo que dê base para isso. Nem tampouco a história eclesiástica da igreja, gente. Que eu estudo a história eclesiástica da igreja e não encontro nos anais da história eclesiástica da igreja, né? Os pais da igreja, os pré-reformadores, os reformadores, os pós-reformadores. Tá entendendo? Situações como essa não existe. Situações como essa nos anais da igreja. Isso só vai acontecer em meados de 1970 para cá. Com o advento do neopentecostalismo, explodiu isso aí em todo lugar do mundo. Impressionante, meu Deus do céu. Então é assim, gente, eu concluo o meu argumento, eu concluo este vídeo, eu concluo a minha análise sobre o advento do neopentecostalismo, dizendo
que este movimento não é um movimento de Deus. Esse movimento surge justamente para causar confusão dentro das denominações, dentro do povo de Deus. Isso causa confusão justamente na vida daquelas pessoas que não têm conhecimento bíblico e come todas as manifestações que acontecem no altar. Está entendendo? Eles são vítimas de espíritos enganadores, vítimas de doutrinas de demônios, vítima de obreiros desonestos, homens fraudulentos que proferem mentira, que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, pessoas que estão nessa condição vão promover o erro e o engano, promovem o erro e o engano dentro da igreja. Mas que Deus nos guarde, irmãos, que Deus nos guarde, que Deus nos guarde. Eita, meu Deus do céu, impressionante, que Deus nos guarde dessas manifestações que não são manifestações espirituais. Então eu vou deixar o link deste estudo, deste esboço aí, tá entendendo? No rodapé deste vídeo. Vocês deem uma olhada lá e aprendam um pouco sobre essa questão do neopentecostalismo, como surgiu, o porquê se instalou, para que se instalou, tá certo? E como nós podemos, dentro de uma apologética, tirar pessoas que estão lá. Tem até uma parte aqui no estudo falando sobre refutação, tá certo? Refutação bíblica. Deus é maior que as Escrituras, ok? E não vai revelar mais nada fora dela, ou seja, não existe mais nada fora o que está nas Escrituras que precise ser revelado. É outra coisa que o movimento do reteté, o movimento neopentecostal do reteté tem promovido. As revelações, os revelamentos, as profetadas, são revelamentos e profetadas extrabíblicos, tá certo? Que não estão nas Escrituras. Eles dizem que Deus ainda continua falando através de revelações e sonhos e visões. Então Deus estará sempre revelando algo novo que não está nas Escrituras. Eu já vi gente falar dessa natureza aí, misericórdia. Muitas seitas surgiram através de sonhos, de visões, de revelamentos, né? Os adventistas, os mormons, os testemunhas de Jeová e por aí vai. Então é assim, a gente precisa ter cuidado e julgar as manifestações, porque muitos espíritos têm saído no mundo, têm surgido no mundo falsos espíritos que não provêm de Deus. Devemos julgar se as manifestações provêm de Deus, provém do homem, ou provém de atuações malignas. Porque muitas atuações que a gente vê acontecendo nesses movimentos, elas provêm tanto de Deus, tá certo? A gente vai falar isso aí da seguinte forma: as manifestações que provêm de Deus, elas só acontecem quando Deus tem um propósito a cumprir na vida de quem quer que seja, ok? Então não é sempre que Deus vai estar revelando, não é sempre que Deus vai estar usando aquela coisa toda. Então a manifestação de Deus, ela só acontece quando Deus quer operar um propósito, um objetivo específico. Existe outro tipo de manifestação que seria a manifestação humana. É o emocional, é o sentimental, é a esquizofrenia, a psicopatia. É o lado humano se manifestando, tá entendendo? E também existem as manifestações que são diabólicas, que são oriundas de espíritos enganadores, influências malignas, levando as pessoas a promoverem, a produzirem, a se comportarem de forma estranha, de forma duvidosa. E aquele que tem a palavra de Deus no seu coração, entende a palavra de Deus, guarda a palavra de Deus, não se torna presa fácil para essas manifestações. Amém?
Espero ter ajudado vocês aí neste vídeo de hoje. Que Deus nos ajude e nos abençoe. E até um próximo vídeo, se Deus quiser. Paz e graça.